Aqui é um dos aspectos, então, só para concluir a parte de finanças comportamentais. Para a gente ascender em termos financeiros, o principal é focar em poupança e começar cedo. O que a gente tem uma condição menor de controlar é rentabilidade. Geralmente o que a gente vê é um foco excessivo das pessoas em termos de rentabilidade. Não há rentabilidade que não venha com risco. E daí as pessoas têm uma visão muito pequena em relação à questão do risco. Deixa eu falar um pouco para vocês da importância do empreendedorismo e do que eu acho que a gente tem que mudar em termos culturais de ver a forma como está a nossa economia. Acho que todos vocês conseguem ler esse trecho que está aí, conseguem? Esse é um trecho do livro Maslow no Gerenciamento, acho que é de mais ou menos 1980. Quem olha para isso aí diz, olha, o que ele está falando da Apple? Nossa, a Apple não vem muito bem, assim por diante. E a Apple simplesmente é hoje a empresa mais valiosa do mercado. Esse aqui é o gráfico da ação dela, a marca mais valiosa do mundo. E é fácil entender isso. A Coca-Cola, provavelmente muitos de vocês não veem há uma semana, mas os aplicativos e todas essas tecnologias usamos diariamente. Agora, qual é o caminho para isso? O caminho para isso é um mercado que facilite condições para o empreendedorismo. Será que o nosso mercado, de fato, trabalha nessa direção? Deixa eu deixar um vídeo correr para vocês. Imagine uma empresa, está lá o desenho, está o desenho do que eu estou pensando. A empresa fatura 100 mil reais, ela faz lucro presumido, então ela tem 15 mil reais para pagar de imposto. Lucrou 15 mil reais, quer dizer, ela lucra tanto quanto o governo. Tem outros 70 mil reais que ela teve que gastar nessa conta matemática aí. Sobre esses 70 mil, todos eles teve imposto do governo. Eu fiz uma conta aqui, 30%. E sobre o resultado que o sócio pegou, os mesmos 15 mil que o governo tirou como um sócio que não fez absolutamente nada, também quando ele for gastar, vai ter lá 30% de imposto. Então, por aqui a gente chega a uma conta assim, eu fiz uma conta bem de padeiro, para montar como é que a gente pode chegar numa ideia de 40% do PIB. Num negócio de 100 mil reais, o empresário vai ganhar 15 menos aquilo que ele teve que pagar de imposto e o governo vai ganhar 40. E a culpa vai ser de quem? A culpa sempre vai ser dos problemas do empresário, do ganancioso empresário. Não há caminho para o empresário, é difícil. Ou ele tem lucro e é um ganancioso, ou ele quebra e é um incompetente. Tem que fazer essa escolha. Difícil isso. Aqui eu quero mostrar um pouco para vocês quem é o grande capitalista do mercado. Quem é o grande capitalista do mercado chama-se governo. 0,33% ao dia, limitado a 20%, a multa para quem atrasa impostos. Quem tem problema no seu fluxo de caixa para pagar impostos, tem que enfrentar o governo, que é o mais severo em relação a essa cobrança. O que o Banco do Brasil oferece? Crédito. Crédito para quê? Para a pessoa poder pagar os seus impostos em dia. Ora, se o camarada precisa de crédito para pagar impostos, imaginem a situação que ele fica. Carga tributária do Brasil, 40% do PIB. Como é que a gente vai conseguir uma condição melhor de desenvolvimento quando o setor produtivo é drenado de uma forma tão forte? Quer dizer, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o governo defina que é 100% a alíquota de imposto. Tem condição de desenvolvimento? Não, não tem, porque simplesmente o governo vai tirar tudo e ninguém tem motivação para investir. A alíquota pode ser zero? Não, não pode também, porque o Estado não vai conseguir arrecadar nada. Agora, há necessariamente um equilíbrio nessa conta. Será que esse equilíbrio está sendo melhor trabalhado? O gasto público só aumenta. Só para vocês terem ideia, eu comprei a pilha para passar a palestra aqui. 38% de imposto na pilha da palestra. Aqui a questão da dívida pública do Brasil, e eu vou falar para vocês um pouco, eu não sei se é uma questão de Matrix, em que mundo a gente está vivendo. Aqui embaixo está correndo o vídeo do impostômetro. Ontem eu fiz essa gravação, é uma estimativa da arrecadação. 1 trilhão e 400. Dívida pública do Brasil estimada para o final do ano, 2,3 trilhões. A grande pergunta é, há condição de pagar isso? Quer dizer, aqui a gente está tratando de dívida bruta. Poderia vir alguém, dar toda uma explicação, que tem dívida líquida e assim por diante, mas como é que a gente vai caminhando se o governo resolve o problema dele, que é dívida, sempre com mais dívida? Tem alguma coisa esquizofrênica no meio disso tudo. Quer dizer, mais e mais dívida, esse é o tipo de solução. Como é que a gente traça um cenário pelo qual vai ser viável pagar? E aí vejam o seguinte, muitas pessoas, por exemplo, dizem, eu não tenho mais o INSS, eu não confio no INSS. Você faz o quê? É uma previdência privada. O que a previdência privada faz? Compra título público.
De novo, risco governo. Então a gente tinha que ter essa sinalização de que essas dívidas possam ser pagas. Esse não é um problema só nosso, é um problema de governos de maneira geral. Os Estados Unidos têm o mesmo problema, vocês talvez lembrem da questão da discussão em relação ao teto da dívida. Só que eles lá têm uma dívida de 17 trilhões para uma arrecadação de 3 trilhões alguma coisa, e de novo, governos gastam mais do que arrecadam. Setor público puxa a criação formal no país, quer dizer, do emprego. De novo a questão da Matrix, onde é que a gente está? Quer dizer, os governos, os políticos discutem, formação de emprego e renda. Nosso governo tem formação de emprego e renda. Quem é que está formando emprego e renda? Necessariamente é o setor privado. O setor público só consegue criar alguma coisa se tiver drenado antes do setor privado. E cada vez mais o que a gente vê como realidade são pessoas que dizem, eu desisti do sistema, eu vou tentar um concurso público. Nada contra quem faz concurso público, mas é muito ruim para o país que a gente tem esse tipo de cenário, em que o setor privado se vê em tanta dificuldade. E aí o que a gente enfrenta? São esses problemas, a economia não cresce e o governo discute com centrais sindicais um aumento de 16% no piso. Ora, se a economia não está crescendo, se não estamos ganhando em produtividade, como é que vamos aumentar salário? Então o que a gente acaba provocando é isso aqui. A gente tira as barrinhas da escada, torna mais difícil para a pessoa pouco qualificada ascender. Eu posso dar a realidade de corretora de seguros, que é o que eu conheço. Hoje, para contratar uma pessoa no mais baixo possível, praticamente custa R$2.000 por mês. É quase que inviável contratar alguém. Era muito melhor se aquele camarada que tem menos qualificação entrasse no mercado por R$1.000, fosse treinado como ele precisa ser durante uns 6 meses até poder ascender, e um mercado mais dinâmico, com mais empresas, com mais empreendedorismo, pudessem chamar ele. Essa seria a forma melhor de valorização. Mas não, a gente resolve o problema aumentando o salário mínimo como se isso resolvesse o problema. Não resolve. E aí vem de novo essa questão meio esquizofrênica, não dá para entender. O governo, de um lado, comemora 5% de índice de desemprego, e do outro lado a gente vê que só aumenta a geração nem. E é nem trabalha, nem estuda e nem está procurando nada. Cada vez mais e mais pessoas dependentes do Estado. E o seguro-desemprego no Brasil hoje já passa vai quase a 40 bilhões, quer dizer, são quase 2 vezes o Bolsa Família. Mas que desemprego baixo é esse? O que está acontecendo? E aí o que a gente vê, né? O país que estamos desconstruindo mais e mais pessoas preocupadas com o assistencialismo. Se fosse tudo, saísse tudo do setor produtivo e fosse de fato para as pessoas que necessitam e desse a elas melhores condições, eu até diria, bom, quem sabe, tudo bem. Mas o que a gente vê na prática é que o setor público fica extremamente inchado e de toda a arrecadação ele precisa praticamente gastar com os salários dos ativos e inativos e sobra muito pouco para de fato distribuir. O Bolsa Família representa 1% de toda a arrecadação do governo. É muito pouco. Então o Estado, a existência do Estado, da forma como ele está, eu não estou dizendo que o Estado não é importante, mas ele mais está fomentando desigualdade social do que promovendo uma melhor condição, não para nem, digo, a questão de diminuir a desigualdade, mas permitir mobilidade social. Teria que se criar um sistema pelo qual as empresas tivessem uma motivação, uma desoneração, seja o que fosse, para trazer essas pessoas para o mercado de trabalho e elas, com seu salário, eventualmente receberem um voucher pelo imposto que pagam. Isso faria com que elas se motivassem a receber mais e a sair do assistencialismo do Estado. Como eu estava falando para vocês, então essas questões de mudanças culturais são muito importantes. Eu vejo com muita preocupação a questão econômica, não só do Brasil, no resto do mundo. Em algum momento é difícil prever o timing disso, mas esse problema do endividamento vai chegar. Isso pode trazer uma explosão inflacionária nos Estados Unidos. Se eu for pensar rápido, eu diria o seguinte, os Estados Unidos vai se rearranjar porque ele tem uma indústria, ele tem muita tecnologia, ele vai passar a flexibilizar questões trabalhistas e vai trazer muita gente para o mercado de trabalho e a gente vai passar a ver os produtos made in USA ao invés de made in China. E o chinês vai ter que vender para ele mesmo, porque hoje o chinês vende para o americano e recebe, entre aspas, um papel podre, que é título da dívida americana, que é uma dívida praticamente impagável. Então isso assim, é uma avaliação em relação a cenário macro, é difícil prever quando isso pode estourar, ou se antes os governos vão tomar medidas em relação a diminuir os seus gastos. Fora essa questão política, econômica, tem a questão cultural.
Quer dizer, a gente motivar as pessoas a não ver o empresário ou o lucro como algo feio. Eu vejo isso hoje no mestrado, de muita questão pedagógica, que procura sempre ter essa visão, mas de que o lucro é feio, de que é ganância, assim por diante. E eu sempre digo, em contrapartida, o seguinte, que, na verdade, ninguém está diretamente se preocupando com o lucro. O lucro é uma consequência que torna o teu negócio viável. Mas a gente tem que estar se preocupando com o cliente. Se você não se preocupar com o cliente, não atender o cliente, não adianta nada pensar em lucro. Eu montei toda lá uma estrutura de custos, vou botar a venda por 10 com uma margem de lucro. O mercado só paga 7, eu não vou vender, não adianta. Né? Então a preocupação é no cliente. Essa questão também de muito, se olhar o concorrente, o cliente, né? Na verdade a concorrência ela é importante, a concorrência faz com que a gente melhore os produtos. De que no mercado capitalista, não se tem cooperação, se quer acabar com a concorrência. Não, é onde mais se tem cooperação. Porque para produzir bem você precisa cooperar com o funcionário, precisa cooperar com o fornecedor e assim por diante. Quer dizer, se não tiver cooperação, não vai funcionar. E essa culpa que se dá erradamente aos problemas econômicos para o capitalismo é um grande problema. O grande problema que a gente tem hoje no mundo em termos de economia é o inchaço dos estados, dos governos que são ineficientes em relação à sua gestão. Mas é fácil botar a culpa no capitalismo. A melhor resposta para explicar o porquê disso é porque o capitalismo não tem a sua agência de imprensa, como é que eu digo? Não tem lá o jornalista que vai defender os seus interesses. Tá? Os bancos centrais que estimulam essa farra monetária, assim por diante, eles têm lá os seus comunicados. E o que eles dizem? No momento em que o mercado está bem, que graças ao bom trabalho do Banco Central, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, se conseguiu controlar a inflação e permitir o crescimento econômico, assim por diante. E no momento de crise, o que eles dizem? Apesar do bom trabalho do Banco Central, ou fatores que estavam além do controle, assim por diante. Quer dizer, se dá uma culpa errada ao capitalismo, o capitalismo praticamente não tem a quem possa defendê-lo, e o capitalismo, o livre mercado, a condição de empreender, é que são um caminho para a condição econômica melhorar. Eu acho que isso é muito de melhorar culturalmente a forma, quer dizer, desde a escola as pessoas se preocuparem com o empreendedorismo, procurarem fazer coisas com qualidade, entenderem o mecanismo de preços, entenderem que no mercado capitalista é uma relação ganha-ganha, porque eu consigo oferecer um produto para alguém que paga um preço que para ela é satisfatório, eu saio ganhando, ela sai ganhando. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. E esse foco exagerado em termos de igualdade é uma grande mentira, porque todos somos desiguais. Desde a questão física, intelectual, se eu largar todos aqui com 100 mil reais, daqui a um ano a situação financeira de cada um vai ser distinta. Então as pessoas são diferentes, a gente tem que valorizar isso, não ver isso como um desafio. Aqui é só para vocês verem, tem uma gravura, para vocês entenderem um pouco dessa diferença cultural. Eu tenho um amigo que está na Suécia e ele me mandou essa foto. Vocês conseguem entender o que quer dizer isso aqui? Ninguém chuta. Olha aqui, ó. Happy Meal. É o McLanche Feliz, McDonald's. O que acontece aqui no Brasil quando o camarada vai lá no McLanche Feliz? Ele ganha o quê? Ganha um brinquedo. Olha o que a Suécia oferece para o jovem. Desde cedo ele aprende a valorizar, receber um livro. Tá? Então, diferenças culturais. Não acho que há muito tempo para falar em relação a cenário de investimentos, tá? Mas eu só quero deixar algumas coisas bem claras, que é o que eu sempre digo em primeiro lugar. Tem várias alternativas de investimento. O que a gente não deve fazer é título de capitalização nunca, porque é uma porcaria. Se fosse bom, os bancos não ofereciam tanto. Eu digo para aquelas pessoas que acham que a vida está passando muito rápido, que façam um título de capitalização. Nunca chega a hora de resgatar aquela porcaria. Tá? É um péssimo investimento. Mas de resto, os outros investimentos que são possíveis dependem muito de perfil, de condição fiscal, é da situação de analisar para cada um. Tá? O que é importante dizer é que nada vai vir com mais risco, necessariamente com mais retorno. Mais risco significa um retorno, que pode ser maior ou menor. Difícil é viver em equilíbrio, não tem fórmula mágica. Agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para perguntas, tá, gente? É isso aí. Falei rápido. Ó, mais um caso esquizofrênico é o caso Petrobras.
Roubos de bilhões. Ontem eu vi notícia que um gerente da Petrobras se comprometeu a devolver 100 milhões de dólares, né? É uma coisa assim. Aí a Petrobras se reúne e a Graça Foster vem com a grande solução, que é um Estado ineficiente vai resolver como esse problema? Criando uma nova diretoria na Petrobras. Quer dizer, o Estado ineficiente, a solução? Mais Estado. Tá? O que vai acontecer com a Petrobras é absolutamente impossível de saber. Só que agora que entrou com questão em relação à justiça americana, é fácil prever que a empresa possa ter o rating dela rebaixado, vai ter dificuldade de rolar créditos, necessariamente precisaria de uma nova capitalização para ter dinheiro para investimentos e nessa hora o minoritário vai se ferrar. Se vocês não sabem, a Petrobras, quando surgiu o pré-sal, maravilha, o pré-sal, que maravilha, estamos salvos. Só para ter uma ideia, o pré-sal representa, ele é 4 vezes menor que as reservas comprovadas da Venezuela. E eu não preciso falar como é que está a Venezuela, né? Está muito mal. Então, o pré-sal não é essa grande salvação, mas quando foi feita a capitalização, o governo não botou 1 centavo e os minoritários botaram a 26. E se houver uma nova capitalização, ela não vai por preço acima de mercado, porque senão ninguém compra ação, ninguém faz a capitalização, prefere comprar no mercado. Então essa capitalização provocaria mais queda no preço do papel. Agora, o timing disso tudo é impossível. Eu conheço gente que antes da eleição, agora no segundo turno, resolveu comprar a Petrobras apostando na vitória do Aécio. Aí comprou a Petrobras, eu vi isso na sexta-feira, a R$16. Aí eu até gravo alguns vídeos disso para poder mostrar em palestra. O que aconteceu? A Aécio não ganhou, decepção geral. Passa um tempo, eu pergunto para a pessoa, e aí, o que você fez com aquela ação? Pois é, agora está 13. O que tu acha, Eduardo? Não, o que eu acho agora? Tu devia saber antes, né? Na hora que tu comprou, tu tinha que ter já teu plano de fuga. Que, na minha opinião, devia ser o seguinte, segunda-feira, não deu. Pô, cai fora em algum momento, escolhe uma hora naquele dia. De repente não no início, porque o mercado acorda muito nervoso, aí de repente dá uma subidinha depois, não sei. Mas escolhe um momento, assume que perdeu. O problema é que a pessoa não quer assumir que perdeu, é a questão do comportamento humano. Aí ela vê, acho que voltou a 15, 15,30, alguma coisa assim, o que ele tinha comprado a 16, quando vê, vai lá para R$13. Nem sei quanto é que está o preço hoje. Mas então, isso é muito mais questão do comportamento do que da técnica. Agora, o que vai acontecer com a empresa, eu só lamento, né? Deveriam privatizar, esse seria o melhor caminho, né?